Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua vida esteja dentro da sua própria cabeça? Que talvez o maior sabotador dos seus planos, da sua paz, do seu foco e da sua felicidade não seja o mundo, as pessoas ou os problemas que surgem, mas sim os padrões mentais que você alimenta diariamente? Em silêncio, muitas vezes sem perceber, você vai sendo conduzido por pensamentos repetitivos, julgamentos automáticos, expectativas irreais, medos disfarçados de prudência e distrações que parecem inofensivas. A mente, quando não é treinada, se transforma em um campo minado. A qualquer momento, uma explosão interna pode te fazer desistir de algo importante, alimentar uma insegurança absurda ou mergulhar em estados de ansiedade sem motivo real. E o pior, você começa a acreditar que esse caos mental é natural, mas não é. O caos pode ser comum, mas não é normal. O estoicismo nos ensina que a mente precisa de direção. Ela precisa de disciplina, de princípios, de estrutura interna. Não basta ler frases motivacionais ou tentar pensar positivo. Isso é superficial. É preciso reprogramar a base, o código-fonte da sua forma de pensar. E isso não se faz com fórmulas mágicas ou ideias bonitinhas de internet. Isso se faz na prática, dia após dia, enfrentando seus próprios pensamentos, desmontando suas crenças automáticas, substituindo o ruído mental por razão, clareza e propósito. O objetivo deste vídeo é te mostrar como aplicar essa reprogramação mental a partir de estratégias estoicas profundas, mas acessíveis, que você pode usar no dia a dia. Não espere o colapso para começar. Não espere cair para aprender a levantar. A mente precisa ser treinada antes de te derrubar. O momento de agir é agora, enquanto ainda dá tempo de assumir o controle. Porque se você não fizer isso, alguém ou algo fará isso por você. E o preço será alto. Descondicione o pensamento reativo com a técnica da pausa filosófica. Vivemos em modo automático. Acontece algo e reagimos. Uma crítica nos fere, um atraso nos irrita. Uma palavra atravessada acende um incêndio interno que se espalha para o nosso dia inteiro. Esse padrão reativo é tão comum que já nem percebemos que estamos presos nele. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque enquanto seguimos reagindo sem pensar, não somos autores da nossa vida. Somos apenas personagens levados pelo impulso, pela emoção do momento, pela correnteza do que nos acontece. A mente reativa não para avaliar, não questiona, não observa. Ela só responde, como um reflexo condicionado, como um músculo que se contrai sem que você decida. E o estoicismo vem justamente para quebrar esse ciclo. Os estoicos não buscavam controlar o mundo externo, mas sim suas reações internas. Eles sabiam que a liberdade não está em ter o controle das circunstâncias, mas em ter o controle da própria resposta diante delas. E é aqui que entra a técnica da pausa filosófica. Essa técnica é simples, mas poderosa. Antes de reagir a qualquer coisa, pare por 2 segundos, apenas 2. Não para respirar, nem para relaxar, mas para pensar, para trazer à mente uma pergunta que funcione como um freio. Isso está sob meu controle? O que um sábio faria agora? Esse problema merece minha paz? Essa pausa é como abrir um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora o poder de escolha. Você deixa de ser uma marionete das emoções e passa a ser o autor da sua conduta. No início, pode parecer forçado. A mente vai querer seguir reagindo como sempre fez. Mas, com prática, essa pausa se transforma em hábito. Um hábito de clareza, de autocontrole, de racionalidade. É nessa brecha, pequena mas profunda, que a reprogramação mental acontece. Você está ensinando sua mente a não se precipitar, a não criar tempestade onde há apenas vento,
a não se desesperar por um detalhe irrelevante. Está ensinando que você tem domínio, que a última palavra não pertence à emoção passageira, mas à razão que permanece. Reprogramar a mente começa exatamente aqui, no simples ato de parar, observar e então agir com consciência. Use a técnica do contraste diário para quebrar ciclos negativos. A mente humana é adaptável, mas nem sempre essa adaptação nos favorece. Quando estamos muito confortáveis, começamos a criar desconfortos fictícios. Pequenas coisas ganham proporções absurdas, problemas simples parecem dilemas existenciais e qualquer mudança fora da rotina já é motivo para crise. Isso acontece porque a mente, quando não é desafiada, se enfraquece. Ela começa a procurar problemas onde não existem, apenas para se manter ativa. E assim nascem os ciclos negativos, padrões mentais de reclamação, vitimização, insegurança e uma resistência crescente a qualquer forma de frustração. A vida se torna uma sequência de microdramas alimentados por uma mente mimada pelo conforto. A proposta estoica para quebrar esse ciclo não é motivacional. Ela é prática, direta e para muitos desconfortável. Escolha conscientemente viver pequenos contrastes diários. Não porque você precisa sofrer, mas porque precisa lembrar sua mente do que realmente importa. Quando você dorme uma noite no chão, não está sendo masoquista. Está treinando sua mente para não entrar em pânico diante de imprevistos. Quando você come algo sem tempero ou se priva voluntariamente de um prazer momentâneo, está fortalecendo sua capacidade de resistência. Quando você sai de casa sem o celular por algumas horas, está ensinando à sua mente que ela não precisa de estímulo constante para existir. Esses contrastes simples rompem o automatismo da vida confortável e trazem lucidez. Você percebe que pode viver com menos, suportar mais, resistir melhor. E essa percepção quebra os ciclos negativos, porque eles não sobrevivem a uma mente treinada. A ansiedade enfraquece, a necessidade de controle diminui, o medo da perda se dissolve. Você volta a enxergar com clareza e perspectiva. A técnica do contraste diário é como afiar uma lâmina. Ela não muda os problemas do mundo, mas te prepara para enfrentá-los com mais força interior. Ela limpa o excesso de dramatização e reconecta você com o essencial. Ao praticar isso todos os dias, sua mente deixa de ser uma criança assustada e se torna um guerreiro silencioso. E um guerreiro treinado não é derrubado por qualquer vento. Reescreva o roteiro mental com diálogos estoicos internos. A mente conversa o tempo todo, mesmo em silêncio, ela está falando, julgando, prevendo, criticando, lembrando, projetando. E o que muitas pessoas não percebem é que essa voz interna, quando não é observada e conduzida, molda a forma como nos sentimos, agimos e vivemos. Você pode acordar bem, mas bastam alguns pensamentos automáticos. Nada vai dar certo. Você está ficando para trás. Ninguém se importa. E seu estado emocional desmorona. Não foi o mundo que mudou. Foi a narrativa interna que você aceitou sem questionar. O estoicismo ensina que não devemos acreditar em tudo o que pensamos, muito menos seguir passivamente os roteiros mentais que se repetem dentro de nós. Todo ser humano carrega histórias dentro da cabeça. Algumas foram formadas por traumas, outras por hábitos, outras por cultura ou comparações, mas nenhuma delas está escrita em pedra. E é justamente aí que entra a prática dos diálogos estoicos internos. A arte de conversar com seus próprios pensamentos, interromper narrativas nocivas e substituí-las por reflexões mais racionais, corajosas e serenas. Quando surgir um pensamento negativo, não aceite como verdade. Responda. Se sua mente disser, você vai fracassar nisso, questione. E se fracassar, o que isso realmente significa? É o fim ou apenas um passo no processo? Se ela disser, todos estão te julgando, devolva. E desde quando a opinião alheia determina meu valor?
Se vier o clássico "não vai dar certo", insista. E se der certo, o que depende de mim agora? Essa prática é um treinamento, um esforço consciente de não deixar que o roteiro mental siga desenfreado. Você assume o papel de autor, não de vítima da história. Com o tempo você começa a identificar padrões repetitivos, exageros emocionais, generalizações injustas. E quanto mais você responde com lógica, serenidade e perspectiva, mais silenciosa se torna a tempestade interna. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, mas sim governá-las. E governar começa ao escolher quais pensamentos merecem atenção e quais precisam ser reescritos. O diálogo interno se transforma em um exercício de fortalecimento. Você deixa de ser refém da própria mente e passa a guiá-la com firmeza. Porque quando a mente aprende a pensar com clareza, a vida começa a se alinhar com propósito. E nenhum pensamento automático é mais forte do que uma consciência desperta. Você chegou até aqui porque, de alguma forma, sentiu que algo dentro de você precisava mudar. Talvez tenha percebido que a sua mente anda mais no controle da sua vida do que você mesmo. Que seus pensamentos te levam a reações automáticas, suas emoções te arrastam por caminhos que você não escolheu conscientemente, e os dias vão passando num ciclo de repetição mental que esgota, paralisa e sabota. Mas a boa notícia é que esse ciclo não é permanente. Ele só continua enquanto você o alimenta. E o estoicismo nos lembra que, mesmo em meio ao caos, existe sempre um ponto de poder. O momento em que escolhemos como vamos pensar, reagir e agir. Reprogramar sua mente não significa nunca mais sentir medo, raiva ou insegurança. Significa aprender a reconhecer esses estados, pausar, refletir e responder de forma mais lúcida. Significa não se entregar ao impulso, não acreditar em toda a narrativa interna, não viver à mercê de histórias antigas que já não servem mais. É um processo diário, um treinamento, uma prática. Por isso, comece pequeno. Comece aplicando a pausa filosófica em situações comuns. Escolha viver um contraste intencional por dia, por menor que seja. E, acima de tudo, comece a conversar com seus pensamentos. Pare de apenas ouvi-los. Torne-se o autor da sua mente, não o refém. Se esse vídeo trouxe clareza, se fez você refletir, compartilhe com alguém que também precisa sair desse ciclo de repetição mental. Talvez seja exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir. E se você quer continuar nessa jornada de autodomínio e clareza interior, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é feito para te fortalecer. Não com promessas fáceis, mas com ideias que te colocam no controle da sua própria vida. Agora me diz nos comentários, qual dessas práticas você mais sente que precisa desenvolver? A pausa antes da reação, o contraste voluntário ou o diálogo interno consciente? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Seja inabalável, seja estoico.